biotecnologia na mesa, cultivo celular, micélio e ingredientes alternativos. E aí, para compor esse painel, eu queria apresentar nossos 3 convidados. Aqui no meio, Marcelo Spillmann, fundador e CEO da Sustinere Pisces. Sustinere Pisce. Paulo Ibre, ali na ponta, CEO da Typical, falei certo? E Sérgio Pinto, co-founder e CEO da Selva. E aí, gente, para introduzir esse painel, eu queria lembrar o tema central do festival, né, que é reencantar o futuro. E ele se divide em 3 eixos. Então, esse painel aqui, ele faz parte do 3º eixo, que é reconfigurar máquinas, onde refletimos sobre como o uso da tecnologia, de forma criativa e ética, pode nos ajudar a lidar com desafios complexos e transformar nossa vida para melhor. E aí, um dos desafios complexos que a gente vai tratar hoje aqui é sobre o futuro da alimentação. Tá? E aí eu queria compartilhar alguns dados para a gente começar a nossa reflexão aqui. Então, de acordo com a ONU, né, a gente sabe que haverá quase 10 bilhões de pessoas na Terra até 2050. Né? E aí, para alimentá-las, estima-se que a produção de alimentos deverá aumentar em 70%. Só que, ao mesmo tempo, segundo também esse estudo da ONU, a indústria alimentícia hoje é responsável por 30% de consumo mundial de energia e 22% dos gases que causam aquecimento global. Então, hoje, 800 milhões de pessoas ainda não têm o suficiente para comer e 2,8 bilhões não podem comprar alimentos saudáveis. Então, a pergunta é, como vamos alimentar as 10 bilhões de pessoas com qualidade, combatendo a insegurança alimentar, atingindo a ODS 2, né, que é de fome zero e a agricultura sustentável? Então, acho que uma das respostas é esse painel, né, é unir inovação, tecnologia, com mudança de hábito e comportamentos. E aí, por isso que a gente está aqui com o Marcelo, Paulo e o Sérgio, para compartilharem com a gente um pouco da história de vocês, né, das empresas, como é que eles estão lidando, vão ajudar a lidar com esse desafio. Então, queria primeiro convidar, vamos começar por Marcelo, não sei se os slides já estão aí, fica à vontade, o palco é seu. Bom dia, já está aqui, né? Eu prefiro ficar em pé, posso? Claro. Eu que passo, né? Isso. Tá. Bom, eu sou biólogo marinho de formação. Minha especialidade são peixes marinhos, tubarões, ataques de tubarão. Tenho alguns livros publicados e, ao longo desse tempo, eu já tinha... Todo mundo percebeu que a gente tem alguns problemas quando você fala de pescado selvagem. Primeiro, os peixes estão acabando. 80% a 90% dos peixes que nós gostamos e comemos estão em declínio acentuado. Desculpa. Aqui. Em declínio acentuado ou nas listas de espécies ameaçadas de extinção. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema existe o risco de consumo. Praticamente todos os animais marinhos, isso não só os peixes, baleias, golfinhos, todos, estão altamente contaminados com substâncias orgânicas persistentes, especialmente mercúrio. Mercúrio é cumulativo no organismo, a gente não elimina. 80% do mercúrio que todos nós temos no nosso organismo vem de comer peixe, e ele vai acumulando até que ele começa a apresentar problemas gastrointestinais ou neurológicos, ou os dois, e é de difícil diagnóstico. E fraude. Se você sair daqui e for na peixaria, você vai ser enganado se você não conhecer peixe. Então, assim, você tem uma série de problemas com relação a esse pescado selvagem. E, como ela falou, a gente não consegue mais dobrar a quantidade de boi, nem de galinha, nem de porco para suprir a necessidade de proteínas no planeta, e muito menos de peixe capturado. Então, eu acho que a ciência vem para complementar a necessidade de proteína. Então, a gente está falando de o que é o pescado, carne cultivada de pescado marinho. Tá? Essa coisa de comida de laboratório, eu não gosto desse termo, acho que ninguém gosta. O laboratório é o primeiro lugar onde você faz as pesquisas e, dali, você sai para uma produção industrial, uma planta industrial. Então, você não chama de cerveja. A cerveja também nasceu no laboratório e não é cerveja de laboratório. Então, é carne genuína e fresca de pescado marinho. A mesma carne que cresce dentro do peixe, a gente faz com que ela cresça fora do peixe.
só que ela é 100% segura, ela não tem espinha, não tem parasita. Muita gente não come peixe porque tem espinha e muita gente morre entalado por espinha todos os anos. Então, não tem espinha. 100% saudável, não tem nenhuma substância orgânica persistente. Né? E é 100% confiável porque, no caso, a gente conseguiu, vocês vão ver, a gente já conseguiu 4 espécies, robalo, cherne, garopa e linguado, mas você tem hoje no Brasil 5 espécies de robalo. Então, eu posso dizer para você qual é a espécie de robalo que você está comendo, não só que é robalo. Tá? Então, é extremamente confiável nesse sentido. Você não vai ser enganado. Tá? E a gente tem a certificação por DNA/code. Então, você tem uma especificação da espécie. Como é que se faz isso? A primeira coisa, você precisa do peixe vivo. Tá? Então, por isso, a gente escolheu espécies brasileiras. Eu poderia fazer, hoje a gente tem a técnica para fazer o peixe que eu quiser. Então, eu poderia fazer atum, mas para fazer atum eu tenho que ter acesso ao atum vivo. Então, eu teria que ir em algum lugar que tenha o acesso. Se eu quiser fazer com bacalhau, eu vou ter que ir para a Noruega para pescar o bacalhau vivo. Então, a gente aqui tem os nossos peixes no nosso litoral, foi isso que a gente usou. Então, pega o peixe vivo, e aí você pega a célula muscular dele, e aí tem uma primeira fase, que é a mais arriscada de todas, que é fazer com que essa célula que está dentro do organismo sobreviva fora do organismo, se multiplique fora do organismo, em ambiente de laboratório. Essa é uma fase difícil, tem muitas startups que não conseguiram, e aí depois que você consegue, você vai para a linhagem celular, mais ou menos 1 ano, que você faz com que a célula melhore a sua performance e resistência, ela se torne mais resistente, sobreviva mais, se reproduza em tempo mais rápido, etc. Aí você criou essa linhagem celular, nós já temos a linhagem celular dessas 4 espécies, e aí, com essa célula, você vai colocar num bioreator, nutrientes, um ambiente controlado, e dali você sai com uma massa proteica, que é a carne do animal. Tá? Você tira uma fornada. Né? Eu vou me adiantar aqui, porque, só para vocês terem uma ideia da eficiência, eu quando saí da função executiva do aquário marinho, eu pensei em criar peixe, criar garopa verdadeira. Garopa verdadeira, se fazer peixe, não só um negócio arriscado, como você tem um problema de conversão de 4:1, uma série de problemas, mas é um negócio muito arriscado. Mas tem gente que faz. Então, uma garopa verdadeira, ela atinge, depois de 1 ano, ela atinge 1 quilo para abate. Então, leva 1 ano para ter um animal de 1 quilo inteiro, com cabeça, vísceras, todo o resto. Eu faço esse mesmo 1 quilo de carne limpa, tá, em 2 semanas. Então, assim, daí você consegue ter uma noção da diferença de uso de energia, uso de recursos naturais, etc., que são economizados nesse processo. E aí, você pode depois ter a estruturação, essa massa proteica, ela já é um produto, você pode fazer o que você quiser, bolinho, empanado, hambúrguer, salsicha, mas essa mesma massa proteica, lá na frente, você vai fazer uma peça estruturada, que é o sashimi, o filé do peixe. Então, eu não tenho dúvida que, daqui a alguns anos, você vai comprar uma picanha produzida numa instalação tecnológica. Tá? Quando isso vai acontecer, eu não sei, mas eu acho que isso vai acontecer. Aqui, onde é que a gente chegou nesses 3 anos? A gente tem um pouco mais de 3 anos agora de pesquisa e desenvolvimento. Tá? A gente criou uma startup em 2019, fundei a startup em 2019. Eu brinco que quando resolvi construir o maior aquário da América Latina, no Rio de Janeiro, eu nunca tinha construído nenhum aquário de 2 litros em casa. Então, assim, eu não construí o aquário. Quer dizer, eu tive uma equipe multidisciplinar que conseguiu, junto, construir um dos melhores aquários do mundo. E da mesma coisa, assim, não seria eu que ia fazer isso. Então, eu contratei a assessoria de um dos maiores conhecedores de reprodução celular, contratei 2 doutores em reprodução celular, e a gente começou a trabalhar e tivemos ótimos resultados. A Sustinere é a única no Brasil a trabalhar com pescado marinho e a única no Brasil que já produziu carne de qualquer espécie. Tá? Então, eu já falei, a gente conseguiu a linhagem desses 4 animais.
São 4 peixes de top, são peixes de alto valor comercial. 1 quilo de garopa verdadeira, um filé, custa R$200 o quilo. Tá? Isso é interessante. Produzir uma massa proteica do robalo. Por que o robalo? É porque essas 4 espécies são carne branca. Então, a gente optou por trabalhar com robalo. Robalo se mostrou a melhor das 4 e não tem por que trabalhar com 4 ao mesmo tempo. Então, a gente resolveu trabalhar com robalo e fizemos a massa proteica dele. Conseguimos ali, você está vendo na placa de Petri, é uma carne branca, com cheiro de peixe e com gosto de peixe. É incrível. Depois, fizemos o primeiro protótipo, que foi o bolinho de robalo. Fizemos a primeira degustação desse bolinho de robalo. Todo mundo provou, ninguém teve problema em provar, estava ótimo. A ideia é que daqui à frente a gente vai fazer outras degustações. Aqui está um pouco do que a gente fez. Então, 2021, eu criei em 2019. 2020 veio a pandemia, então ninguém pode trabalhar no laboratório. 2021 é que a gente começou a trabalhar. Então, 22 a gente teve a bioprodução das carnes. Em 22 eu fiz uma pré-seed em que a Frescato, que é a maior distribuidora de pescado no Brasil, entrou de sócia do negócio, então foi uma entrada estratégica. 23 a gente conseguiu fazer a massa proteica do robalo. Conseguimos um fato inédito no mundo, que é a imortalização natural das células musculares do robalo. Significa dizer que não precisamos para pegar nenhum robalo na natureza para produzir toneladas e toneladas de carne de robalo indefinidamente. Eu não preciso mais capturar. E é interessante isso porque tudo que eu fiz na minha vida, como biólogo marinho, eu criei o Instituto Ecológico Aqualung, o aquário, todos são focados, direcionados como business, mas em conservação marinha. E quando você produz a carne da garopa verdadeira, por exemplo, e do cherne, que são 2 espécies que estão em lista de espécie ameaçada, você está fazendo conservação marinha, na medida em que as pessoas não precisam mais capturar esse animal para ter a carne dele. Então é legal porque o robalo é um exemplo disso. Desculpa. Fizemos, então, o bolinho, como eu falei. A Sustainaire é a única startup que está dentro do Future Ocean Foods, que é uma associação de 17 países. Né? Em 2024, fomos uma captação seed e tivemos um recorde de captação no Brasil. Então, captamos quase R$10 milhões. Foi um resultado excelente. E agora a gente tem mais 2 anos de P&D. Ampliamos, a gente tinha um laboratório muito bem montado no campus tecnológico do Inmetro. E saímos de 35 para 135 metros quadrados. Aumentamos a equipe, eram 2 pesquisadores, como vocês viram, agora são 6. Temos uma equipe de 4 doutores e 2 mestres em biotecnologia. E o que a gente precisa fazer agora, nesses 2 anos, é reduzir drasticamente o custo de produção e escalar. Primeiro tem que reduzir, para depois escalar. E aí está um pouco do que a gente pretende fazer, tendo a Frescato como já distribuindo os produtos no Brasil. Você tem aí uma série de produtos que você pode fazer. E é isso. Bom? Incrível, Marcelo. Eu inclusive, sou pescetariana, né? E eu gostaria de ser vegetariana, vegana. Inclusive, vi aquele filme, tem um documentário no Netflix sobre a cadeia da pesca, né? Uma coisa super insustentável. Então, estou aguardando ansiosamente o lançamento, a comercialização. E a próxima degustação do bolinho me chama, porque eu quero provar. Chama todo mundo, Bom, gente, vamos seguir, então, com o Paulo, por favor. Bom dia, pessoal. Prazer conhecê-los. Um prazer estar aqui. Obrigado, Firjan, pelo convite. Eu sou Paulo, cofundador e CEO da Typical. A Typical nasceu em 2023 com um propósito muito claro de trazer o melhor para as pessoas e o melhor para o nosso planeta. A gente faz isso através de um processo de biotecnologia para criar novos ingredientes para a indústria alimentícia.
O que nós fazemos? Nós somos a primeira empresa da América Latina a trabalhar com fermentação em larga escala de micélio, que são fungos, para criar esses novos ingredientes para a indústria de alimentos. Então, trazendo da forma mais simplista possível, imaginem um micélio como se fossem as raízes dos cogumelos. Então, nós não mexemos com o cogumelo, que é o corpo frutífero do fungo, nós mexemos com a raiz do cogumelo, que é o micélio, e isso traz diversos benefícios quando a gente pensa em indústria e médio e longo prazo. O primeiro deles é que é um organismo 100% natural. Então, o fungo que nós trabalhamos, ele já é considerado seguro há muitos e muitos anos. Ele tem largo histórico de consumo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ele já é regularizado em praticamente todos os países da América Latina. Nós já temos também aprovação na Europa e saindo a aprovação no Brasil em breve. Falando em questão nutricional, ele é fonte de proteína e de fibra. Então, quando a gente pensa num ingrediente completo para a grande indústria, a gente traz os dois principais macronutrientes que o consumidor está procurando para agora e para o futuro. Terceiro benefício, quando a gente fala em aplicação para a indústria, é que ele não tem nenhum residual de sabor. Então, não sei aqui quem já teve a oportunidade de provar produtos, por exemplo, com proteína de soja ou proteína de ervilha, seja para suplementos alimentares, seja para produtos alimentares em geral. A gente tem um grande desafio quando a gente trabalha com essas duas proteínas, que é a questão de residual de sabor, que a gente chama. Então, aquele amargor, aquele ranço que pode trazer na sua boca ou na garganta, e que a gente tenta mascarar com algumas outras funcionalidades da indústria, como aromas e mascaradores. O micélio ele é praticamente 100% neutro. Isso faz com que a gente possa brincar com ele em diversas categorias de alimentos, trazendo mais nutrição sem prejudicar a palatabilidade. E é isso que faz com que ele seja um ingrediente extremamente inovador para o nosso dia a dia. Como que a gente produz tudo isso? Então, a Typical trabalha com um processo totalmente circular. Então, nós utilizamos resíduos da grande indústria de alimentos, como, por exemplo, a Ambev, que é a nossa parceira aqui, e utilizamos esses resíduos como fonte de nutriente, ou seja, substrato, para que esse fungo possa crescer nos nossos bioreatores. Nós fazemos um processo de fermentação líquida. Aqui, quem nunca viu um bioreator, imagine como se fosse um fermentador de uma cervejaria, né? Então, eu brinco que a gente está construindo uma cervejaria de proteína. Então, a gente faz esse substrato no reator junto com o nosso fungo, cresce ele num processo fermentativo que hoje já tem uma patente aprovada no Brasil, é o mais rápido do mundo. Então, a gente consegue crescer esse fungo em apenas 24 horas. Então, imaginem que, comparando com outras proteínas, seja soja, seja ervilha, ou seja, o próprio animal, como o Marcelo já comentou, o quanto de tempo que a gente não demora para fazer esse ingrediente crescer, né? Então, seja um boi, seja um frango, seja uma soja que a gente precisa de enorme quantidade de terra, de sol, de água e muito tempo para crescer, aqui a gente faz proteína em apenas 24 horas, num ambiente totalmente fechado, controlado e seguro. Tá? O nosso ingrediente é chamado de NeutraPro. Então, ele traz as duas principais funcionalidades do ingrediente de micélio, que é, obviamente, a questão da proteína, né, aliada à fibra, e a neutralidade de sabor, e, como objetivo da empresa a médio e longo prazo, a neutralidade também de impacto ambiental. A Typical é uma empresa totalmente B2B. Isso significa que o nosso posicionamento estratégico é de vender ingredientes para a grande indústria de alimentos, para que a gente possa trazer novos produtos para os consumidores. Então, a gente não vai vender o produto diretamente, vocês não vão ver Typical no supermercado, mas a gente acredita que, trabalhando com a grande indústria, que já tem os meios de distribuição, de comunicação, a gente consegue causar muito mais impacto, que, obviamente, é o nosso objetivo aqui. Nós vamos lançar, no final do ano, os nossos ingredientes para o mercado, começando via exportação, principalmente abastecendo a Europa e alguns outros países da América Latina, para, em 2026, iniciar a expansão no Brasil também. O primeiro ingrediente que nós trabalhamos é o que a gente chama de biomassa fresca. Então, como vocês podem ver na primeira fotinho, aquilo é exatamente o micélio da forma como ele sai do bioreator. Ele parece muito um frango desfiado. Se vocês comerem num pastel ou numa pizza, acho que vocês não vão perceber a diferença. E a gente utiliza esse ingrediente principalmente na indústria cárnea
para fazer ou produtos análogos, que a gente chama, então, que substituem a proteína animal e imitam a proteína animal, ou produtos híbridos, que é uma tendência que a gente vê crescendo cada vez mais lá fora, em que a gente mistura a proteína animal com uma proteína alternativa para trazer, digamos assim, o melhor dos dois mundos, e a gente consegue também utilizar na indústria de pet food. O segundo ingrediente que nós temos é o micélio em pó. Então, imaginem uma proteína em pó como se fosse uma farinha, em que a gente consegue utilizar aí numa larga e vasta categoria de alimentos, seja pães, seja bolos, seja massas, seja cereais matinais, seja snacks proteicos, como salgadinhos, com aporte de proteína e de fibra, e seja também dentro do mercado de pet food. Quando a gente fala de sustentabilidade, que obviamente é um norte super importante para a Typical, nós já temos por 2 vezes o selo SESI ODS de sustentabilidade. E quando a gente fala de impacto e de escala a médio e longo prazo, a gente vê que micélio tem o potencial de se tornar a proteína mais sustentável e escalável do mundo. Isso porque, como eu comentei com vocês, nós produzimos tudo em bioreatores, ou seja, a gente cresce verticalmente, são equipamentos que são altos, a gente não precisa de muita terra, muito metro quadrado para escalar a nossa produção. Então, quando a gente compara, por exemplo, com soja, a gente consegue produzir 7.000 vezes mais proteína por metro quadrado do que soja, de um ingrediente extremamente saudável para as pessoas e, obviamente, como vocês viram aqui, saudável para o nosso meio ambiente. Isso sem contar toda a redução de emissão de CO2, pegada hídrica e o fato, como eu comentei com vocês, de toda a produção ter como ponto de partida a economia circular, utilizando os resíduos da grande indústria de alimentos como fonte de nutriente para que esse fungo cresça nos nossos reatores. Aqui um pouquinho da nossa história, alguns dos parceiros, prêmios que a gente já ganhou. A gente está por 2 vezes na lista das 500 food techs mais inovadoras do mundo. Trabalhamos em parceria aí, com algumas grandes multinacionais há algum tempo. Já ganhamos prêmios na Europa e também fomos considerados em 2023 uma das 100 startups mais inovadoras do país. Agora, no final de novembro, a gente inaugura a nossa planta comercial. Vai ser a primeira planta de fermentação de micélio em larga escala da América Latina. E aí eu convido todos vocês a seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, dar uma olhada no nosso site e acompanhar as nossas novidades por lá. Muito obrigado, pessoal. Incrível, Paulo. A planta comercial, ela vai vender para B2B. A gente consegue comprar também? Aí, no Brasil ainda não. A gente começa com Europa e alguns outros países da América Latina. Brasil a gente começa em 2026. Por causa da legislação. Isso. A gente está aguardando um último ok da Anvisa. Entendi. Guardando ansiosamente também. Sérgio, por favor. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Deve ser bom dia porque vocês não almoçaram ainda, então não está na hora do boa tarde. Queria agradecer primeiro a Casa Firjan, naturalmente, pelo convite, Bebel também pela condução, reencontrar o Paulo, o Marcelo, sempre bom te ver, Marcelo, e aprender, nem sabia que tinham 5 espécies de robalo, cara, eu sempre achava que eu gostava de robalo, ponto. Enfim. Fala um pouco da Selva, eu venho do mercado de proteína, então provavelmente vocês já comeram algumas das coisas que eu desenvolvi. E uma das coisas que a gente aprendeu no mercado de proteína, apesar da dor, eu falo que é um mercado que você trabalha com energia viva, né? Então você tem que saber realmente como é que você vai destinar essa energia. E quando eu comecei a Selva, a gente tinha uma tecnologia muito interessante, que é encapsulamento. Para quem não sabe o que é encapsulamento, vocês já tomaram Todd ou Nescau? Isso é um produto em pó, que ele passa por um processo de encapsulamento. É como se fosse uma chuva de água que você transforma num pozinho. E a gente estava com essa tecnologia e tentando, o Marcelo acompanhou, até tateando o que a gente poderia fazer, né, com essa tecnologia. E lógico que quando a gente começa uma empresa, né, a gente tinha uma missão, né, vamos unir ciência e alma verde para nutrir a indústria, mas a gente tinha uma caça exatamente do que eu vou fazer para nutrir essa indústria. E uma coisa que eu sempre falo é que, quem sabe não 100%, mas 99% das pessoas que trabalham em frigoríficos são pessoas do bem. As pessoas não acordam de manhã porque trabalham no frigorífico com o dente cheio de sangue falando eu vou matar um animal. São pessoas que trabalham no campo, são pessoas que estão tentando desenvolver, cuidar da sua família e levar alimento à mesa.
E a gente ficou muito tempo buscando, né, como que a gente, de fato, vai desenvolver ingrediente e por que eu estar no Brasil, além de, naturalmente, estar no maior polo produtor de alimentos do mundo. Se a gente for pegar Singapura, 50% da alimentação de Singapura sai do Brasil. Na Europa, 15% da alimentação da Europa sai do Brasil. A gente é responsável por 30% da alimentação da América Latina. Então, a gente falou, cara, o que a gente pode fazer para deixar essa indústria mais amigável? E, dentro dessa caça, né, desenvolvendo encapsulamento, a gente falou, olha, se a gente for olhar, 35% das formulações da indústria, elas têm mais de 8 componentes. Então, todo mundo quer comer natural, com menos ingredientes, e a indústria está indo na contramão disso. A gente, até porque as empresas são velhas, né, muitos maquinários de empresas tradicionais datam da década de 50, da década de 60, você tem uma perda de produtividade. Então, a gente começou a entender que você tinha muito ingrediente de qualidade que entra 1, sai meio. Entra 1, sai 0,3. A gente falou, putz, a gente pode fazer alguma coisa por isso. E isso justifica exatamente essas fórmulas complexas que a gente tem. Para corrigir todos esses desvios de padrão, você tem esse baixo aproveitamento, leva uma fórmula complexa, o consumidor pega o ingrediente, vê uma lista gigantesca e fala, não entendi nada. Soma-se a isso que 30% de tudo que a gente produz no mundo é jogado fora. Tá? E uma variação interessante, que no Brasil, ou nos países em desenvolvimento, esse 30% acontece com o consumidor, né, porque a gente não sabe armazenar. E nos países desenvolvidos, ao contrário, acontece na cadeia. O consumidor sabe fazer, mas a cadeia tem as suas deficiências. Falando de encapsulamento, quando a gente estava desenvolvendo isso, a gente falou, olha, a gente consegue trazer funcionalidade, estabilidade, a gente consegue proteger o ingrediente, então consigo deixar que ele oxide menos. Isso quer dizer o quê? O produto vai durar mais com o mesmo sabor. Eu consigo garantir que esse produto vai garantir biodisponibilidade. Que quando a gente come uma vitamina, tem uma coisa muito ruim para ela chamada suco gástrico, que ela desperde muito da qualidade daquele benefício. Ela garante que vai chegar no intestino, vai reagir com a pancreatina, vai entregar o benefício que a gente busca. E a gente começou a testar um monte de coisa. Cacau, microalgas, açaí, camu-camu. Porque na indústria de proteína, no frango especificamente, 99,7% de um animal é utilizado. E a gente, dentro desse processo de caça, eu também entendendo o que mais eu fazia da minha vida, eu acabei ficando sócio numa fazenda de café. E dentro dessa fazenda de café, eu tive, Bebel, a infeliz surpresa que, quando a gente tira, né, o nosso grãozinho de café, 75% de toda a cereja, de todo o fruto, é jogado fora. Então, a gente toma o nosso café, que vai passar por um processo de torra, e toda aquela polpa, todos aqueles açúcares são jogados fora. E a gente teve a simples ideia de falar, por que a gente não tenta transformar esse café em alguma coisa, essa polpa, essa casca que é rica em açúcares, em polissacarídeos? E a gente começou a desenvolver um produto, que está aqui, né? A gente fala de tecnologia, a gente começou a desenvolver um produto, tem um encapsulamento, a gente falou, olha, agora a gente tem uma matéria-prima, que é o café, a gente precisa chegar em algum ingrediente. E foi aí que a gente desenvolveu um ingrediente que mudou a nossa vida, que é o Coffee Coa, que é um substituto de cacau, que vocês vão comer mais tarde, que é feito a partir da casca do café. Então, a gente chegou num substituto de cacau, é um produto que ele tem, eu brinco que ele tem cara de cacau, gosto de cacau, aparência de cacau, se você chamar de cacau, ele abana o rabinho e tudo mais. E a gente, por ser um cacau, a gente consegue fazer onde o cacau tiver. Então, a gente consegue fazer sorvete, a gente consegue fazer proteína, barrinha de proteína chocolatada, chocolate em barra, achocolatado, proteico ou não proteico, o que for. Onde tiver cacau, a gente vai. E a gente falou, olha, parece um ingrediente interessante, tem uma aplicação interessante, vamos ver se tem aceitação. Eu vou avançar, depois eu volto. E a gente foi e jogou esse produto no mercado, começamos a vender ele em abril desse ano numa feira nos Estados Unidos. A gente falou, olha, ele é a partir do café arábica, é um ingrediente 100% nacional, é super rico, ele é 0% de açúcar adicionado, ele é 0% de gordura. Então, além disso, ele tem esses benefícios nutricionais. E a gente ficou muito feliz que a aceitação do produto, né, a gente levou cookies, levou chocolates, chegou trufas, levou brigadeiros, foi imediata. Então, assim, para vocês terem uma ideia, esse ingrediente ele foi na feira, chama FISA, Food Ingredients of America, a maior feira de ingredientes da América do Sul. A gente foi eleito o ingrediente mais inovador e o segundo ingrediente mais sustentável, porque a gente está gerando essa economia circular, são mais de 1 milhão de toneladas de casca de café desperdiçados no mundo.
E a gente, além disso, conseguiu, em pouco mais de 4 semanas, fechar 665 toneladas em contrato. Então, esse ano, felizmente, a gente está processando as nossas primeiras 50 toneladas, fazendo as nossas primeiras vendas, estamos quase chegando no break-even, que a gente sabe como é difícil chegar no break-even como uma startup. E a gente começou a se perguntar o que mais que a gente poderia fazer com isso, né? Porque o nosso processo é isso daqui. Ó. Eu pego o café, a gente trabalha na região de Mugiana, é a região do Cerrado brasileiro. Eu faço um trabalho de secagem dessa casca, porque ela está fermentando, né? Então a gente quer que pare essa atividade de vida. A gente transforma isso num xarope, num concentrado de xarope, bem denso mesmo, e depois a gente faz esse trabalho de secagem, embala e distribui. E nesses aprendizados, trabalhando com o bioma amazônico, a gente começou também a desenvolver gorduras em pó a partir de extratos de castanha do Pará, e também começamos a desenvolver aqui um encapsulado de ômega 3 a partir de microalgas amazônicas. Então, isso é um pouquinho da cara da selva hoje. Esse produto do DHA ele ganhou também como o terceiro ingrediente mais inovador da América do Sul. Isso é o nosso footprint. Então, eu estou baseado em São Paulo com um pequeno laboratório de aplicação para a gente demonstrar para os nossos clientes. A gente tem um site ali, Marcelo, que eu te falei, em Camaçari, onde a gente faz toda a parte de usinagem dos nossos equipamentos. Então, a gente utiliza muito bem os saberes que a gente tem no Brasil. Toda a parte de originação sai não só de Minas Gerais, agora também a gente está pegando na região de Franca, que é a região de Mugiana, tudo arábica. E a gente, recentemente, foi aprovado, é a primeira empresa de alimentos e nutrição aprovada pelo governo brasileiro nos últimos 10 anos a operar na Amazônia. Então, a gente está montando uma microplanta na Amazônia, vai ser capaz de produzir mais ou menos 5 toneladas por mês, vai ficar pronta em abril do ano que vem, com toda a certificação do CIGEM, trabalhando 100% com o que a gente fala de subprodutos. Então, a gente vai trabalhar com a ponta da amêndoa do cacau, a gente vai trabalhar com o extrato que sobra da microalga, depois que a gente vai pegar os corantes, a gente vai trabalhar com café amazônico, que é o robusta, e a gente vai trabalhar também com açaí para fazer o que a gente chama de antioxidante mais poderoso do planeta. Então, a gente tem hoje a certificação para trabalhar com esses ingredientes, somente empresas brasileiras podem trabalhar com isso, eu estou me mudando, inclusive, para Manaus, Bebel. E a gente vai levar esse conhecimento que a gente desenvolveu, de encapsular, fazer uma extração verde com fermentação, sem utilizar álcools, fazendo uma integração inédita com a região de Anori, que é a região que é uma das maiores produtoras de açaí do Brasil. Mesmo problema, gente, a gente tira a polpa do açaí e joga todo o restante fora. É o mesmo problema, a gente usa 40% só do açaí. E fazendo um modelo de floresta em pé, né? Então, tudo que a selva faz não deixa uma única árvore no chão. Pelo contrário, e aí tem um benefício que a gente também vende para os nossos clientes, que, infelizmente, em épocas de crise não é tão valorizado, mas, quando compra o nosso ingrediente, ele compra o ingrediente carbono negativo, não é que é carbono neutro. Então, isso é um dos últimos pontos que a gente coloca. Fazendo um jabazinho, no final, vocês vão provar uns chocolates que a gente aplicou. Eu agradeço de novo. Obrigado, Bebel. Para a gente não ficar com vontade de tudo, né? A gente tem aí essa degustação no final. Obrigada, Sérgio, por ter trazido. Bom, gente, a gente vai abrir para pergunta agora, só que eu tenho algumas perguntas. Se vocês tiverem também, é só levantar a mão que as recepcionistas vão levar o microfone. Eu queria começar perguntando... Esse eixo é sobre tecnologia, né? E eu acho que ainda tem um senso comum na população de que comida de qualidade tem muito aquela coisa do rural, do campo, né, do orgânico. E tecnologia, né, acho que até Marcelo tinha comentado, a coisa do geneticamente modificado. Queria entender de vocês, assim, primeiro, acho que é pergunta aberta para todos, né? Assim, o que é biotecnologia? Porque eu não sei se todo mundo entende, né, o que é esse conceito. Vocês todos são food techs, né? E se vocês sentem que tem essa coisa, né, esse gap aí entre o saudável, o melhor e a tecnologia. E aí fiquem à vontade quem quiser falar primeiro. Eu acho que existe essa questão, toda novidade passa por um problema de aceitação, de conhecimento, de informação. Então, evidentemente, o Paulo passa por esse mesmo problema, eu também, o Sérgio menos, talvez até, mas vai passar também. Mas quando você fala de peixe por cultivo celular, muita gente não sabe o que é exatamente o que. Nem acha que é peixe, né? Acha que é uma outra coisa. É uma questão a ser trabalhada, mas, no meu caso especificamente, as pesquisas indicam que 85%, acho que mais ou menos 85% dos brasileiros gostam de comer carne e querem continuar comendo carne.
E outra pesquisa com relação à carne cultivada, que cerca de 70% já responderam que vão provar a carne. Então, isso é um bom indicador, mas, evidentemente, que no meu caso, quando você fala de biotecnologia, é simples, é tecnologia ligada a alguma coisa da biologia, de coisa viva. Em que você manipula isso de alguma forma, cria, reproduz, para criar algum alimento, algum benefício, né? Biotecnologia é remédio, é biotecnologia, né? Farmacêutica é biotecnologia. Então, no meu caso, eu acho que a gente vai conseguir avançar, né? E, evidentemente, que as propostas de degustação são muito importantes nesse sentido. Acho que eu trabalhei na PepsiCo, né, Doritos, Lay's, Fandangos, essas coisas. Depois eu fui trabalhar na Sadia. Eu lembro que o primeiro produto que eu fui lançar foi Salamitos. Aí minha mãe me falou: puta, você não cansa de matar as pessoas, né? Porque assim, tudo que você faz, ele é ruim. Então, nessa jornada que a gente está agora, quando você fala de biotecnologia, eu fiz questão de trazer o exemplo do encapsulamento. Tem vários bioprocessos, né? O processo que a gente faz, basicamente, é uma inspiração do vinho. A gente se inspira no cultivo de vinho para fazer substituto de cacau. Então, tem vários bioprocessos que já estão disponíveis, tem vários saberes, tem várias cadeias prontas e muito bem trabalhadas. E a gente é muito... Deus foi muito generoso com o Brasil e a gente é muito feliz de ter à disposição o bioma que a gente tem aqui. Só que a gente tem essa missão também de proteger esse bioma. Então, acho que, quando a gente fala de biotecnologia, o que eu costumo trazer para o pessoal, numa visão de alimentos, é que a gente, por muito tempo, né, tomava remédio quando precisava se cuidar. Né? E agora a gente tem a chance de se alimentar melhor para não precisar tomar remédio no futuro, que é o que o pessoal fala de food as medicine. Então, a gente tem que se inspirar também nos processos farmacológicos para a gente trazer isso. Então, biotecnologia é tecnologia. Eu acho que o Marcelo é muito feliz quando ele fala cerveja nasceu num laboratório. Gente, não tem nada que acontece lá que é algo que vai ser ruim. A Anvisa é muito zelosa pela saúde da nossa população, mais até do que muitos centros interessantes que a gente tem, e tem um corpo muito qualificado. Mas eu acho que o que a gente está tentando fazer hoje em dia, com essa massa populacional crescente e com o cuidado que a gente tem que do planeta não para de esquentar, que, de fato, a gente tem que trazer muito melhor alimentação para o grama consumido. Né? Eu acho que é nisso que a gente tenta, pelo menos, trabalhar dentro da selva. Legal. Paulo, quer? Bom, só complementando, então, que eu acho que são pontos super relevantes. Quando a gente fala do nosso posicionamento como Typical, a gente não tem como objetivo substituir nada que a gente come. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas possam comer melhor e, ao mesmo tempo, trazer mais benefícios para o nosso meio ambiente. Então, se você vai comer um biscoito, que você possa comer um biscoito que seja um pouco melhor, ou um pão a mesma coisa, ou uma proteína a mesma coisa. Então, a gente não quer causar grandes mudanças em hábitos alimentares. Você pode comer seu arroz, feijão e proteína, mas que essa proteína possa ser um pouco mais equilibrada ou um pouco mais sustentável. Então, a gente tenta permear esse ambiente. Quando a gente fala de fungo, no começo pode até assustar um pouco. Você fala, nossa, fungo está estragado, então. Só que o que a gente une como biotecnologia é um alimento que a gente já consome. Então, todo mundo aqui, de certa forma, não todo mundo, mas talvez grande parte das pessoas, já coma fungo, seja no formato de cogumelo, seja na capinha do queijo brie, aquela capinha branca é um micélio, né? Seja num gorgonzola. Então, assim, a gente já está acostumado com o alimento, a gente só está trazendo de um formato diferente. E o processo que a gente utiliza é um processo fermentativo que também já existe na indústria há muito tempo. Então, o shoyu é um processo fermentativo, a cerveja é um processo de fermentação, a insulina é um processo de fermentação. O que a gente fez foi desenvolver um processo fermentativo para crescer um fungo em larga escala no processo mais rápido do mundo. Mas, se você olhar tanto o nosso processo produtivo como o nosso objetivo comercial e de hábito de consumo, a gente não está causando grandes mudanças na nossa cultura e no que a gente já está acostumado. A gente só está tentando trazer de formas melhores, seja para as pessoas ou seja para o planeta, como eu falei, que é o nosso posicionamento. Legal. E aí, isso acho que vocês já tocaram um pouco, mas isso me conecta com essa coisa da mudança de comportamento mesmo. Existem esses estigmas. É isso. Tem gente que nem come cogumelo, que não gosta, tem nojo.
Carne de laboratório também, né? Acho que também tem uma resistência. Então, vocês, assim, além da parte todo o investimento que vocês têm com a tecnologia, tem essa parte do letramento da população mesmo, né? O letramento tanto tecnológico de explicar para as pessoas, olha, a carne não é carne de laboratório, a carne é o peixe mesmo, né? Só que não tem um peixe lá vivo. Né, não é o descarte ali, o resíduo que não tem valor, né? É uma coisa que tem valor. Então, assim, tem alguma coisa de ação de letramento, ação de educação? Pensei assim, alguma coisa com chefes, nutricionistas. Isso está no horizonte? Vocês acham que é um caminho ou é uma etapa ainda posterior aí para comercializar? A gente tem essa intenção, sim. Evidentemente que quando você tem uma massa proteica, porque a gente fala assim, a massa proteica é como se fosse uma carne moída. Então, é muito interessante que amanhã a gente possa ter um chefe que faça algum produto interessante com carne moída. Isso é relevante para divulgar. Tá? Mas eu acho que a gente vai precisar ainda bastante tempo, porque assim, quando você fala de carne de peixe sem o peixe, muita gente não consegue entender como é que faz isso, acha que a gente está falando de alguma coisa, comida de astronauta, ou umas coisas assim muito tecnológicas, né? Que, na verdade, não é. A gente está falando da mesma carne que está dentro do peixe e a gente consegue fazer ela fora hoje. Mas, evidentemente, que vai haver resistências. Mas eu acho que são poucas. As pesquisas mostram que... A gente fez o evento de degustação. Ninguém se recusou, todo mundo ali adorou, provou. Eu acho que isso aí não vai ser um problema. A gente teve, de certa forma, um problema semelhante quando você fala das sementes que foram geneticamente modificadas. Na época teve uma gritaria, e hoje todo mundo come, até porque, se não fosse isso, você não alimentaria a população brasileira, o Brasil não seria esse celeiro que é hoje, a produtividade cada vez maior, exatamente por causa disso, dessa tecnologia, da biotecnologia. Então, ela é extremamente importante na vida de todos nós. E, evidentemente, que a gente está falando, como o Paulo falou, de coisas que são ligadas à sustentabilidade. Que hoje é assim, você não abre mais uma birosca sem falar em sustentabilidade. Então, é um tema importante, não é mais... Eu sou da época da Eco 92. Na Eco 92, eu tinha o Instituto Ecológico Coqualunga, a gente montou 4 estandes na Eco 92. Eu lembro, na Eco 92, ninguém sabia o que era ecologia. Na verdade, ecologia era uma coisa, um cuidado que se tinha, ninguém tinha noção de sustentabilidade. Tanto é que é uma confusão, porque tinha a tenda do índio, a tenda da mulher, ninguém sabia exatamente o que era meio ambiente, o que era ecologia. E de lá para cá a coisa evoluiu muito. E a gente vem... se falava naquela época, eu lembro, do aquecimento, mas era uma coisa tão longínqua que ninguém muito ligava. E a coisa veio evoluindo muito rápido. Hoje, todo mundo fala de sustentabilidade, todo mundo sabe os problemas que a gente está enfrentando, o aquecimento global, etc. E essas biotecnologias vêm de encontro exatamente a essa necessidade da gente conseguir produzir proteína de forma mais sustentável, mais saudável. Eu acho que esse caminho é um caminho mais fácil de você até vender esse peixe. No meu caso, eu vendo peixe mesmo. Não, acho que o Marcelo é muito feliz quando ele fala da questão que a gente tem que ter calma, mas tem que fazer o trabalho duro, né? Então, a questão de letramento é extremamente importante, e só que a gente tem que entender também porque muitas vezes vamos falar, esse complexo nasce. Então, no nosso caso, Bebel, quando a gente começou a trabalhar com casca, você vai visitar as fazendas e eles não têm um cuidado com a casca. Então, você tem que engajar com o fazendeiro, para o fazendeiro passar a ter aquilo como uma fonte de receita. Então, a gente compra lixo na visão do fazendeiro. Esses caras são loucos, eles vêm aqui e compram lixo. E aí a gente começa um processo de educação, por isso a gente começou somente ali no Cerrado, agora evoluindo. Então, é um trabalho, né, de dia após dia, noite após noite. E não é ir no fazendeiro uma vez e esquecer de estar catequizado. É um trabalho contínuo de ir. A gente tem hoje uma equipe que fica trabalhando, girando com o nosso carrinho lá, visitando fazenda a fazenda, pensando na próxima colheita, que começa somente em abril do ano que vem. Então,
tem esse trabalho de trazer um produto realmente que traga toda a credencial de qualidade que o consumidor busca. No nosso caso, até assim, as coisas elas acontecem um pouco ao acaso às vezes, né? A gente não imaginava que o nosso produto ia ter o sucesso que teve, então ele acabou meio que eclipsando vários outros desenvolvimentos que a gente tem, mas a gente foca muito em nutrição. E aí a gente tem que contar essas histórias. Vocês lembram da cloroquina, né? Que todo mundo lembra da cloroquina. A cloroquina é uma raiz amazônica chamada quina, que os índios usavam para combater a malária. E ela foi embora do Brasil, um laboratório europeu pegou e transformou a cloroquina em cloroquina, que depois ficou famosa durante a pandemia. E na região amazônica, os índios que entregaram isso, hoje eles têm muito aquela sensação de entreguei um negócio que virou um sintético e não gerei valor. Então, acho que a missão que a gente tenta trazer na selva, a gente entende, o Paulo foi muito feliz quando ele falou, existem marcas muito grandes que têm uma capacidade muito maior do que a selva de contar essa história. Então, a gente não entra nisso. A gente tenta dar subsídios para que marcas grandes contem essa história. Mas a gente tenta trabalhar que a indústria possa contar essa história, que a cadeia de valor atrás vai estar trabalhada, que é o que a gente se esforça, que é o que a gente faz bem, e que eu acho que é o que os fundadores mais gostam de fazer. A gente gosta muito desse trabalho de campo. Muito legal. E eu acho que assim, são vários movimentos que junto vão se transformando, né? A gente aqui no festival mesmo, desde 2018 a gente fala desse, né, futuro da alimentação. Já fizemos degustação de canapézinho com proteína de inseto, já servimos grilo, né? E aí o pessoal, por exemplo, o canapézinho que foi impresso em 3D com proteína de inseto, não parecia, ninguém sabia, era um biscoitinho ali, o pessoal comeu, gostou. Então, acho que talvez, né, aos poucos, esses movimentos vão se fortalecendo, né? Tomara. O Paulo quer complementar com? Sim, complemento. Do nosso lado, né, como empresa B2B, é exatamente o que o Sérgio falou. Quando a gente trabalha com uma grande indústria, eles têm muito mais poder, né, e meios... Escala, né? Escala e financeiros para levar isso para o consumidor. Então, nosso trabalho é esse de nutri-los com informação, né, e ajudá-los a construir todo esse storytelling, como contar isso para o consumidor, para que eles possam fazer isso com grande impacto, porque é importante, né? Eu acho que é muito transição essa construção de hábito, construir cultura e passar educação, obviamente que é algo complexo, principalmente quando a gente fala de alimentação, né? Então, praticamente todo mundo aqui, se não todo mundo aqui, ou já tomou ou toma Coca-Cola. Uhum. A Coca-Cola começou como um xarope. Uhum. Então, assim, existem mudanças aí ao longo do caminho. Do nosso lado, o que a gente enxerga? O consumidor hoje, ele ainda não está muito pronto para entrar em detalhes de ingrediente, né? Então, quando você vai comprar um shake de proteína UHT, que é aquele que tem no mercado, né? YoPro da vida, citando uma marca para a gente conseguir aterrissar. Duvido que 1% do consumidor olhe e fala, nossa, tem 10 gramas de proteína, mas eu preciso saber qual que é o valor biológico dessa proteína que está aqui. Eles não sabem, eles sabem que tem 10 gramas de proteína. Se vem do whey, ninguém sabe. Né? Vai chegar no momento que vai saber? Eu espero que sim, porque daí para nós que queremos realmente fazer a diferença e levar algo de extremo valor ajuda muito, mas hoje ainda não está nesse nível. Né? Então a gente vê muito mais como entregar um benefício para o consumidor. Então, esse produto ele vai ter proteína e fibra. Se ele quiser ir um passo além, a gente vai ter a informação para também nutri-lo, né, de cultura. Mas eu ainda não acho que está nesse momento. Eu acho que está primeiro no momento do consumidor entender o benefício e, aos poucos, a gente começar a explicar o por trás desse benefício, por que é melhor para ele, por que é melhor para o meio ambiente. E aí, a médio e longo prazo, a gente ter também um consumo mais consciente. Legal. Gente, alguém tem perguntas? Microfone aqui, por favor. Oi, tem uma lá atrás primeiro, peraí. Bom dia a todos. Parabéns aos três, obviamente, não muito mais do que pela palestra, mas que foi brilhante, mas pelos projetos, não, vocês conseguiram mostrar algo extremamente complexo. O trabalho do Marcelo, então, quando eu me lembro de sentar na bancada do laboratório, separando célula do peito de frango, sei o quanto é difícil chegar numa linhagem celular, não? Então, parabéns aos três pelo belíssimo trabalho. E quanto a gente precisa de tudo isso, né? A gente olha a Amazônia Legal sendo consumida pelo agro e quanto a gente tem que pensar cada dia mais nessa sustentabilidade do planeta, não só no Brasil, né?
Marcelo, para você, teria duas perguntas, uma um pouco mais técnica, outra um pouco mais lúdica. Quando você fala em linhagem celular, que você a imortalizou e chegou a uma linhagem celular, essas linhagens celulares hoje estão em banco de células e são comercializadas, ou o teu projeto ele é, de fato, um projeto pensando na cadeia nutricional, na cadeia alimentar? Não, então, estão em banco de células congeladas e a gente não vende célula. Já teve uma startup de Portugal que quis comprar as nossas células porque não conseguiu, mas eu não vendo células. A ideia é que essas células se transformem num produto e, por isso, a entrada da Frescato é importantíssima na nossa visão, que ela é uma maior distribuidora de pescados no Brasil. E a outra pergunta, que é um pouquinho mais lúdica, mas quando a gente olha alguns pescados que são produzidos em cativeiro, não, e só exemplificando o camarão, por exemplo, no Nordeste, e o camarão em pesca livre, quem é um pouco mais apreciador consegue sentir a diferença de sabor, né? Até por conta da ração alimentar, as condições ali de criação. Quando a gente fala nessa carne, nessa bioproteína, também tem essa diferença desse paladar para uma pessoa que tem um paladar mais apurado, ou nem a isso chega? Ou é, de fato, bem próximo ali do pescado, do robalo, por exemplo, de pesca livre, né? Não, sempre vai existir uma diferença, porque é a mesma coisa do salmão. Salmão, não sei se você já teve a oportunidade de provar o salmão selvagem. É totalmente diferente em coloração, gosto do salmão criado em cativeiro. Então, sim, sempre vai existir em função da alimentação. O tipo de alimentação interfere na maioria das vezes. Então, evidentemente que a diferença entre a carne do robalo por cultivo celular com a carne do robalo criado em cativeiro. Existem diferenças, inclusive, das espécies um pouco, em função até de onde ele vive. Se o robalo tiver numa área um pouco mais de água salobra, ele vai ter um gosto diferente de um robalo que está mais em água salgada. Então, essas diferenças são normais, existem. Eu não me acho capaz de diferenciar, mas, evidentemente, eu acho que tem gente que consegue. Mas eu acho que isso não é um problema. E tem ideia de quando isso chega no mercado? A gente já pode pensar em chegar no supermercado? Não, tem que passar pela Anvisa, a aprovação da Anvisa. Existe uma resolução da Anvisa em 2023, final de 2023, que vai facilitar a nossa vida. A Anvisa já está disposta e disponível para receber e analisar e aprovar, mas isso vai levar um tempo ainda. Então, eu acho que talvez daqui a 3, 4 anos, talvez seja possível você comprar uma carne aqui no Brasil, o que já acontece em alguns países, já estão comercializando carne de codorna, enguia, mas eles estão um pouco mais avançados que a gente, mas a gente vai chegar lá. Que bom, parabéns. E a outra pergunta era sobre os micélios. Você está trabalhando com micélio para consumo, né, na cadeia alimentar também. A Anvisa recentemente publicou uma legislação endurecendo um pouco a questão do cogumelo, mas não para essa área, mas foi para a área dos cogumelos medicinais. Essa classificação dos micélios que você está produzindo, ele entra na mesma legislação desses cogumelos medicinais? É uma questão, uma curiosidade regulatória até, desculpa a pergunta. Tranquilo. A gente trabalha com só uma espécie de fungo, né, para deixar o processo menos complexo, obviamente que a parte regulatória menos complexa. A gente é classificado como um novo ingrediente pela Anvisa. Tá? O fato do nosso fungo ser conhecido mundialmente e ter grande histórico de consumo facilita muito. Porém, a Anvisa também é muito criteriosa na questão de processo. Tá? Como nós somos os primeiros da América Latina a fazer esse processo de fermentação de micélio em larga escala, eles precisam entender exatamente como é o processo de crescimento do fungo e se durante o crescimento ele tem alguma mutação genética que possa causar algum malefício para a população, que obviamente ele não tem, mas é nesse estágio que a gente está e eu diria que é uma aprovação para agora mais simples do que o medicinal, que ainda tem uma trajetória um pouquinho mais longa pela frente. Yuri? Boa tarde. Eita, tá alto, senão. Boa tarde, gente. Eu queria pegar um gancho, a minha pergunta é um gancho do podcast que a gente gravou, né, Paulo, sobre... Já faz a propaganda aí do podcast. Já faz a propaganda, né, podcast Lab de Tendências nos principais agregadores. A gente gravou um episódio muito bom sobre essa questão comportamental, né, da busca da proteína. Aí a minha pergunta é primeiro para o Marcelo, se através dessa reprodução celular você consegue otimizar macronutrientes, como por exemplo proteína, que tem essa busca, né, muito grande dentro do mercado.
E aí, estendendo essa pergunta para os três, se vocês poderiam comentar, acho que o Sérgio também pode trazer muitos insights em relação a isso, que ele trabalha muito tempo nesse mercado também, né, de proteína. Como é que vocês enxergam em relação a tendências, né, que já que a gente fala sobre futuros possíveis, essa mudança comportamental mesmo e esse boom de produtos proteicos no mercado, como é que vocês enxergam isso? Bom, a tecnologia do cultivo celular ela é muito interessante, porque ela possibilita que você, até por encapsulamento, você já contenha no microcarreador que a gente usa, muitas vezes para que a célula se fixe, alguns componentes interessantes, como a carne branca dos peixes, normalmente não contém ômega 3, mas eu posso inserir ômega 3, não tem gordura, mas eu posso, se você quiser 1%, 2%, 5% de gordura, eu posso colocar vitaminas, eu posso saborizar, a carne já pode sair com gosto de limão, com gosto de defumado. Então, a tecnologia permite que você tenha essa possibilidade. Eu acho que quando você fala de futuros, eu olho para o futuro e eu vejo a possibilidade real de amanhã fornecer para você um kit e você produzir sua própria proteína em casa, né? Numa maquininha. Quer dizer, se há 50 anos atrás eu dissesse para minha avó que fazia café coado em um coador de pano, que teria uma maquininha pequenininha, que eu faria o café sozinho com uma cápsula, eu ia dizer, você está maluco, meu filho. Então, acho que a tecnologia permite aí, e com relação a futuro também, essa parte da estruturada, estão sendo feitas várias pesquisas no mundo, a gente está trilhando esse caminho, para descobrir como é que a gente consegue estruturar, ou impressora 3D. Hoje, se você for olhar que o cara está fazendo impressora 3D, ele está fazendo uma peça artística. Isso não é viável comercialmente ainda, mas tem várias tecnologias se somando para que a gente possa amanhã imaginar a possibilidade. Eu acho que sim, a gente sabe que como a tecnologia começa cara e vai evoluindo para baratear, para tornar mais efetiva. Então, acho que o futuro é por aí. Deixa eu só complementar. A gente tem aqui um Fab Lab, né? Quem não conheceu, aproveita para conhecer. E a gente tem uma impressora de alimentos, né? E para justamente fazer esses estudos e provocações, né? E existe todo um movimento mundial de biolabs, onde você, adorei, né? Você pode crescer quase qualquer coisa, né? Então, essa coisa da pessoa mesmo, que é um pouco de centralização dos meios de produção, né? Que nem a gente faz com objetos, que já tem impressora 3D, cortadora laser, router, fazer com alimentos também, né? Bem legal. Deixa eu trazer a minha visão de não proteína. A gente precisa, né, de proteína, carboidrato, a gente precisa de água, a gente precisa de gordura e a gente precisa de vitaminas e aminoácidos. Então, a gente opta por não ir atrás da proteína. Tem bastante empresa qualificada, como duas aqui presentes, falando de proteína. Até quando a gente foi desenvolver o Coffee Co, o nosso objetivo era fazer extração de cafeína, né? E aí, quando a gente comeu, a gente falou, pô, esse negócio aqui está com gosto de cacau. E assim foi. E foi bem isso. Daí eu lembro até que eu falava para os pesquisadores, Yuri, isso aqui tem gosto de cacau. Não, a gente está extraindo cafeína. Eu falei, eu não quero saber o que vocês estão tentando extrair. Isso aqui tem gosto de cacau. E o que a gente objetiva, por exemplo, quando eu falei do açaí, né? Hoje, um dos grandes problemas que a gente tem, vai ser tema, inclusive, na COP, em Belém, que eu não vou porque está bem baratinho. Não, eu vi uma casa por R$500 mil, 9 dias. Eu alugo um apartamento por uma miséria em Manaus, para vocês verem, é um absurdo. Mas aí, voltando, todo mundo na Amazônia, eu comentava isso mais cedo até com o Marcelo, tenta fazer café de caroço de açaí. E o caroço de açaí é um dos antioxidantes mais potentes do mundo. Ele perde somente para o zátar, né? Que é aquele ingrediente do Oriente Médio. Só que o zátar não garante biodisponibilidade. Isso você come e vai sair. E o açaí, ao contrário, ele é muito facilmente absorvido pelo organismo. Então, o que a gente está tentando desenvolver, por exemplo, do caroço do açaí, são esses antioxidantes. E aí isso casa até com a pergunta da Bebel. Se você for comer um antioxidante que é 1.500 vezes mais potente para ajudar na regeneração da sua pele, fica muito mais fácil a educação, porque o benefício que você entrega é muito grande. Se você vai comer um substituto de cacau que não tem gordura e que não tem açúcar adicionado e que é mais barato, fica muito mais fácil. Bom, falando de tendência de proteína, só para finalizar aqui, eu acho que é muito positivo, né?
a gente vê esse movimento em busca da proteína. Eu acho que em algum momento vai ter um certo equilíbrio, assim, minha opinião, não tenho nenhum dado, mas eu acho que a gente vai em algum momento causar um excesso aí de, sei lá, cerveja proteica, não sei o quanto que os hábitos de consumo vão se entrelaçar. É o novo pistache, né? É? É o novo pistache. Exato. Então, assim, isso eu tenho dúvida, mas eu acho que é um movimento super benéfico e que traz cada vez mais conscientização para o consumidor. Acredito também que isso é só o começo, né? Porque, como o Sérgio falou, a gente não precisa só de proteína, a gente precisa de outros nutrientes. E quando a gente olha tendências globais de consumo, do nosso lado, a gente acredita que a próxima grande tendência do mercado de massa da alimentação são as fibras, que é um macronutriente tão importante quanto a proteína, né? Cada vez mais se fala de saúde intestinal, de gut health, que é o segundo cérebro, né? Principalmente lá fora. Então, a gente acredita que a proteína aliada à fibra vai ser a grande tendência e realidade de consumo para os próximos anos. Legal, pode ir. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? A minha pergunta vai na linha da pergunta da Isabel e da pergunta do Yuri. Muita gente diz, né, o homem foi à lua, mas o cientista ainda não inventou uma comida que não engorda, chocolate que não engorda. Então, eu queria saber, com essas técnicas que vocês desenvolveram, e também com outras que vocês conheçam, de outras empresas ao redor do mundo, a gente está nesse caminho de criar uma comida que possa ser igualmente gostosa, mas menos calórica, ou pelo menos igualmente doce, mas com menos açúcar? Enfim, essa utopia é um futuro possível? Posso começar essa? Nossa, muito bom, gente. Todo mundo quer. Deixa eu te responder primeiro de uma perspectiva, né? Que imagina, eu até brinquei do negócio da minha mãe, que ela sempre, pô, você não faz nada que presta, né? Mas assim, primeiro, sem caloria não vai dar, porque você vai estar consumindo, vai estar gerando caloria, né? Então, isso é benéfico. É esperado que isso aconteça. Nosso corpo precisa, senão você está gerando mastigação, esforço, e não tem recompensa. Com o tempo, isso pode ser ruim. Mas olha que interessante. Quando eu comecei a Selva, eu comecei também uma rede de pizzarias, que é a coisa mais indulgente da face da Terra, e voa. Então, eu acho que o ser humano ele vai ter um pouco dessas ocasiões de consumo. Então, eu acho que o que a gente tem que tentar, pelo menos é o que, né, eu, como fundador, eu busco, como é que a gente faz para minimizar o impacto das nossas decisões, né? Eu fico muito mais pensando nisso. E, claro, se você comer algo que vai ter menos calorias ou que vai ter melhores calorias, eu falo melhores calorias por grama, é o que a gente acaba objetivando, muito melhor. Só que a gente vive um momento muito louco, né? Que assim, a galera está querendo se jogar do máximo. Então, tá consumindo muito menos álcool, ao mesmo tempo está consumindo muito mais antidepressivos. Então, eu fico um pouco nisso, né? Eu sei que eu não respondo a sua pergunta diretamente e peço desculpas por isso, inclusive porque eu acho que é muito difícil. Eu acho que o que a gente tenta fazer é realmente tentar trazer um pouco mais de equilíbrio, né? Então, assim, se eu puder fazer um sistema alimentar um pouquinho mais equilibrado dentro das cadeias, que são poucas que eu trabalho, e deixar isso como um legado, te trazendo ingrediente confiável, de qualidade, e que você pode comprar com frequência, eu acho que é um excelente primeiro caminho. Mas agora eu vou responder um pouquinho melhor a sua pergunta. Olha, o que tem de tecnologia, nós três viajamos muito pelas feiras do mundo tentando buscar tecnologias, tanto para entender da concorrência, quanto até mesmo para licenciar tecnologias. Tem muita coisa interessante acontecendo nesse desenvolvimento, e o que eu posso falar é que o nosso governo tem feito um trabalho muito positivo, e uma coisa boa que não tem partidarismo, ou seja, esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste. A gente está há uns 25 anos tentando desenvolver a região amazônica, eu frequento lá desde então, e falo, está melhorando muito. Ainda tem realmente muito abate, tem muita devastação da Amazônia legal, mas, ao mesmo tempo, também tem muito desenvolvimento socioambiental acontecendo, porque eu sempre uso a analogia de falar, quando você passa Brasília, eu falo para as pessoas que vão para Manaus pela primeira vez, Bebel, calcula no relógio, é só floresta, calcula quantas horas a 900 km por hora demora até você pousar em Manaus. São quase 2 horas, só floresta. E depois mais 2 horas e meia para chegar no outro extremo. Então, assim, essa galera quer trabalhar, essa galera quer ter alimento, e essa galera tem muito saber. Então, eu tento tirar um pouco desses saberes de alimentação, que é um saber de uma alimentação um pouco mais, vamos falar, escassa,
para você tentar trazer essas coisas, né? Eu acho que aqui para a região sul-sudeste, que eu sempre falo que muita gente aqui na região sul-sudeste é muito impactada pelo modelo alimentar americano e não tem a menor ideia do que o pessoal come lá no Amazônia. É muito legal ir para Miami, eu não vejo ninguém falando que vai para Manaus. Então a gente tenta fazer esse trabalho de trazer um pouquinho desse saber alimentar e ancestral, né? Exato, eu ia falar isso, né? A gente, quando conversou antes, você falou dessa ancestralidade, né? E é muito legal alguém, uma food tech, trazendo a ancestralidade, né? E trazendo exatamente os nossos sabores locais, né? É isso. Bom, só complementar o que o Sérgio falou, porque é uma excelente pergunta e é uma discussão que a gente tem muito na indústria. Eu não acho que a tecnologia está indo no sentido de zerar calorias, como ele falou, porque é impossível. Eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais em consumir menos calorias vazias, que a gente fala, né? Então, você consumir só um produto lotado de carboidrato, gordura e aroma. Mas, em paralelo, a gente tem um grande desafio como indústria de alimentos, porque o consumidor é um bichinho levemente estranho, que sabor vem sempre em primeiro de saudabilidade. Então, não adianta a gente fazer um produto que é high protein, com fibra, baixo em carbo. Você vai comer e falar, é gostosinho. Você vai comer por uma semana. O consumo ele não se perpetua, esse que é o problema. E a gente tem mais um ponto a isso, que é a nossa rotina. Então, as pessoas hoje em dia estão cada vez mais corridas. Todo mundo trabalhando, está no celular, está fazendo não sei o que, tem atividade. Então, tem um outro X na questão aí, que o consumidor procura cada vez mais praticidade. E aí você alinhar sabor, praticidade e saudabilidade é um desafio aí de 3 peças que é gigantesco. Então, o que nós buscamos como Typical, como eu falei, é melhorar os seus produtos do dia a dia. Então, não é que eu quero que as pessoas deixem de comer pão, mas pão francês é muito bom, né? E a gente vai continuar comendo. Agora, seria muito legal se a gente puder comer um pão francês que é tão gostoso quanto, mas ele me traz proteína e fibra, né? Um biscoito, um salgadinho. As pessoas comem salgadinho, não tem o que fazer. Mas será que eu não consigo melhorar o consumo dessa pessoa de salgadinho? Então, a gente acredita muito aqui em transição. Da mesma forma que a gente acredita em transição, por exemplo, da proteína. Eu não acho que as pessoas vão virar veganas amanhã. Elas não vão começar a comer só proteína plant-based. Mas se elas começarem a reduzir uma vez, daqui a pouco é 2, daqui a pouco é 3. Então, eu acredito nisso. Eu acho que a gente vai começar a comer cada vez melhor, aos poucos, até que a gente crie um hábito saudável lá na frente. Então, eu buscaria menos calorias vazias. A minha pergunta é mais no sentido da parte saudável da coisa, como ele estava falando, né? Que a gente ouve que os alimentos in natura, minimamente processados, são os mais saudáveis, né? Então, a minha dúvida é se os produtos de vocês têm aditivos químicos, se eles estariam na categoria do ultraprocessado, do minimamente processado, assim, em termos de aliar, né? Porque ele falou que pode adicionar sabor, limão, mas até que ponto isso é saudável para a saúde humana, né? Que a gente entra na categoria do ultraprocessado, sai ali do natural, do descascar mais e desembalar menos. Então, queria ouvir nesse sentido da saúde, assim, dos 3, se possível. Não, eu falei em possibilidades, não que você possa ou deva fazer. O peixe que a gente está falando é extremamente natural, é exatamente a mesma carne, não há nada ali acrescentado. Então, sim, nesse sentido, não há nenhum processamento como a gente costuma conhecer. Então, não vejo nenhum problema com relação à carne de peixe. Então, agora, se você quiser acrescentar alguma coisa que seja interessante, quando você fala da carne de peixe, que eu estou falando de carne branca, existe uma diferença grande, porque se você for trabalhar com atum, como tem uma empresa americana que trabalha com atum verdadeiro e a outra trabalha com salmão, a gente está acostumado a comer salmão laranja, abóbora, né? E para isso ele vai ter que botar um corante, porque mesmo a carne do atum, do salmão, quando feita num bioreator, ela sai branca, né? Então ele vai ter que colorir essa carne para parecer com a carne que você está acostumado a comer. Se ele quiser que pareça com atum, com aquela cor, né? O atum, você sabe, mas você sabia? Que o bonito, o albacora, atum, são da mesma família. Aliás, quando você vai comer... Não sabia. Não, mas isso não é nem isso que eu ia falar, não. Quando você vai no japonês hoje e pede um sashimi de atum, você não está comendo atum, você está comendo bonito.
Se você quiser comer o verdadeiro atum, você vai ter que pagar muito mais caro. Mas esses peixes são vermelhos porque todos eles têm uma necessidade de oxigênio incrível. Quando você pega um bonito para o aquário, se você imediatamente não tirar ele da água e botar ele num ambiente que ele possa continuar circulando e se oxigenando, ele morre. Por isso ele é muito irrigado de sangue e por isso a carne é vermelha. Mas quando você entra num processo de bioprodução, não tem sangue envolvido, né? Então a carne é branca. Bom, primeiro, quando a gente fala de processado, né, ou não processado, o que a gente tenta fazer é um trabalho de garantia da integridade do alimento. Então, se você pegar a vitamina C, que é presente no açaí, a hora que você tira ela da planta, ela já começa a oxidar, né? Então, você tem que fazer um trabalho muito rápido de proteção, né? E o trabalho que a gente faz até de encapsulamento é tentar garantir que esse negócio pare de oxidar, pare de estragar, senão não vai chegar lá. E isso serve para qualquer tipo de aminoácido, qualquer tipo de vitamina, né? Então, pronto, você tira ela, né, do ambiente natural, ela começa a morrer, né? E aliás, todo alimento acontece isso. Então, eu volto até para o ponto, né, do que eu mencionei. A indústria ela tem algumas práticas, porque se você pensar no Brasil, um país de dimensões continentais, né, muito ingrediente não chega com a dificuldade que a gente tem de cadeia de logística. Então, tem certos alimentos processados, eu falo que eles são muito bem-vindos, porque se eles não existissem, muita gente passaria fome e não teria acesso à proteína, não teria acesso a vitaminas. Isso não quer dizer que é o que a gente faz. A gente trabalha com o mínimo de processamento necessário. E a gente trabalha com coisa que não tem nenhum tipo de ingrediente negativo. Então, tudo que a gente faz é 100%, eles falam lista branca, né? Não tem nenhum ingrediente que você... E lista clara, não tem nada que você vai ler e não vai saber. Então, o nosso produto, vocês vão provar, o Coffee Coa, o que tem lá de ingrediente é café. É o único ingrediente que a gente faz. A gente faz um trabalho de concentração, de concentração, de concentração, que nem você estivesse fazendo um caldo, para tentar pegar o máximo daquele sabor. Mas, apesar do meu processo não tem, eu falo que tem muitos processamentos que são extremamente bem-vindos, ou senão não chegava a proteína na África. Concordo. É uma discussão bem complexa, né? Porque quando a gente fala de, como você falou, pegar o produto da natureza, se a gente for pensar nos produtos da natureza que a gente consome hoje, eles não são mais da natureza. Por isso que eu acho que é uma discussão muito complexa. Então, a não ser que você crie o seu próprio animal, ou plante a sua própria verdura, a sua fruta, ou consiga consumir coisas 100% orgânicas, eu acho que em algum momento você vai cair no processamento, né? Não vai ter como. E é muito difícil e muito caro você manter o controle dessa cadeia, né? Se a gente for pensar em coisas da natureza, pegar um morango, a quantidade de agrotóxico que tem ali, será que isso é saudável para a gente? Ele praticamente não é processado, né? Ele está sendo embalado lá no isoporzinho, está vendendo no supermercado. Mas será que é saudável a gente ficar comendo aquilo? Então, eu acho que muitas vezes as coisas que a gente faz na indústria, com pouco processamento, obviamente, porque eu não estou falando para a gente consumir produtos com 45 ingredientes na lista, que aí é outro papo, eu acho que a gente consegue fazer de forma muito melhor do que os produtos que estariam vindo da natureza, mas infelizmente não estão mais, né? O que a gente briga como típico, lembrando que nós somos B2B, então assim, eu não vou ter o meu produto no mercado. Mas ao trabalhar com a indústria, a gente sempre busca produtos mais clean label e mais equilibrados. Então, se você pegar um pão de forma hoje, ele é... Eu nem sei como é que fala isso, mas ele não estraga. Ele é inestragável, nem sei como é que fala. Mas deixa lá e viaja. Deixa uma fatia na sua mesa e viaja. Ele vai ficar lá te esperando. Não tem... Panetone, boa. Pega o panetone. Ele é Highlander, um negócio. Não morre mais, né? Então, assim, se eu for trabalhar com uma indústria, eu gostaria de co-desenvolver com ela produtos que sejam mais equilibrados, que tenham menos ingredientes, que hoje o consumidor lê lá não entende mais nada. Os nomes, né, químicos. Então, buscar mais o clean label, buscar mais o equilibrado, uma tabela nutricional melhor. Mas eu realmente acho que com controle a gente consegue, com tecnologia e com a indústria, às vezes trazer produtos melhores do que alguns outros que a gente está consumindo achando que está vindo da natureza, sabe? Então acho que é uma discussão bem complexa. Pegando o gancho do
morango, é a mesma coisa do peixe. Você pode pegar um peixinho, você mesmo pode lá pegar um peixinho, e você vai comer um peixe extremamente intoxicado com metais pesados, várias substâncias orgânicas, hormônios, pílulas anticoncepcionais, uma série de produtos de farmacêuticos são jogados no vaso sanitário e vão para o mar, vão contaminar a vida marinha. Você está comendo um peixe fresco, mas extremamente intoxicado. Enquanto que, quando você produz o peixe no cultivo celular, você tem isenção total desses produtos. Então, está aí uma coisa a se pensar. Gente, felizmente, nosso tempo já esgotou. Queria agradecer muito Paulo, Marcelo e Sérgio por estarem aqui, pelas essas iniciativas. É isso, gente. Obrigada, bom almoço e vamos degustar o Coffee Coa.